A deputada Bia Kicis, durante a audiência pública na Câmara sobre os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, expôs como o parlamento perdeu relevância, credibilidade e poder e hoje se encontra submetido aos outros poderes, em especial ao judiciário. Ao iniciar seu discurso, a deputada disse: "Somos guerreiros pela liberdade porque sabemos o que enfrentamos. Todos aqui temos alvos nas nossas cabeças, nas nossas costas. Todos somos alvos de perseguição daqueles que não querem nos deixar falar, daqueles que querem calar a direita." Bia Kicis explicou: "Não se trata só de impedir de falar. Quando se cerceia a liberdade de expressão, acaba ocorrendo o que aconteceu nas últimas eleições, de termos um processo eleitoral completamente viciado. Eu estou falando de um sistema em que uma parte que concorre ao pleito eleitoral pode falar o que quiser, pode acusar o outro do que quiser e tem total liberdade para isso. E a outra parte não pode falar as verdades, é calada quando aponta as verdades. Então, que tipo de sistema eleitoral, que pleito é esse em que os jogadores, digamos assim, têm condições completamente díspares, completamente diferentes e desiguais nessa luta? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Querem calar a direita, querem exterminar a direita, querem tirar a direita da possibilidade de concorrer. É isso que está acontecendo e é muito mais grave do que algumas pessoas possam imaginar que seja. É muito mais grave. Querem escolher quem podem ser os atores políticos nessa democracia criativa que vivemos." A deputada mostrou como o parlamento vem falhando em defender a Constituição e até mesmo suas próprias prerrogativas. Ela disse: "O meio de ação que temos me parece que já não é dentro do parlamento, por enquanto, até que consigamos renovar os quadros do Senado, até que haja homens e mulheres de coragem para fazer o que tem que ser feito, para representar o povo, que não aguenta mais tanto arbítrio, tanta tirania. Há pessoas presas e pessoas exiladas, longe de suas famílias, que perderam tudo, porque há homens e mulheres do lado de lá, na outra casa, na casa alta, no Senado, que não fazem o que tem que ser feito. Então, temos que recorrer a outros meios de ação, buscar meios de ação. Não existe poder sem meios de ação." Bia Kicis lembrou que há denúncias sendo feitas internacionalmente e disse: "Acredito sinceramente que podemos ter esperança, por mais difícil que esteja, por mais que às vezes não se enxergue uma luz no fim do túnel, porque o cenário político global vai começar a mudar." A deputada expôs: "Na minha compreensão, a fala é uma ferramenta poderosa, mas quando há democracia, quando as pessoas se constrangem por estar fazendo errado, por estarem se desviando da lei. Agora, quando há um sistema como esse, em que já temos uma ditadura, em que a coisa já está totalmente na cara, desmascarada, revelada. Quando um ex-ministro do Supremo, em 2021, diz que o deputado Paulo Pimenta não poderia ser indiciado, punido, processado por conta da imunidade parlamentar. E agora fala que não há imunidade parlamentar absoluta, nem a vida é um direito absoluto. Quando está tudo desse jeito, a palavra já não surte o efeito que deveria surtir e deixa de ser uma arma poderosa. Quando a mídia mascara, esconde tudo o que está sendo feito de errado e ainda aplaude os erros, é parceira, é cúmplice dos erros, das violações, o que podemos fazer? Não há o que se diga que funcione, porque a nossa palavra é levada ao vento e acabou. Ela não tem uma consequência jurídica. Então, está aí a nossa dificuldade. Nós estamos lutando para falar." A deputada expôs como o poder do parlamento se esvaziou, lembrando que o próprio presidente da Câmara foi desrespeitado pelo diretor-geral da Polícia Federal de Lula. Bia Kicis relatou: "O presidente Lira, do plenário, afirmou que não vão desrespeitar a nossa imunidade parlamentar, que a Câmara dos Deputados não vai permitir isso. O que aconteceu? O delegado, o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal
disse que nada vai impedir que a Polícia Federal continue fazendo seu trabalho e avançando, inclusive, sobre deputados que resolveram falar o que querem, o que pensam e expor sua opinião da tribuna. A deputada questionou: então, que força teve a fala do presidente da Câmara? Ele falou, usou uma arma poderosa, mas essa arma, que é a palavra, também está completamente obsoleta diante do regime em que vivemos. Bia Kicis ponderou: quero parabenizar todos os colegas que continuam lutando. Cada vez mais, nós temos colegas deputados e senadores que começam a vir para o nosso lado porque viram que a coisa chegou a um ponto que não dá mais. Ela relatou que há casos em que parlamentares percebem que os limites foram ultrapassados e que houve cobranças ao candidato à presidência da casa que se pronunciou. Ela disse: o deputado Hugo Mota, em entrevista, afirmou que não vai permitir que se negociem as nossas atribuições, as nossas prerrogativas. Então, vamos continuar lutando e aguardando que dias melhores virão. E virão porque não vamos desistir. Muito obrigada, senhora presidente. Primeiramente, parabéns por essa iniciativa tão importante. Quero cumprimentar todos os expositores também. Eu assisti desde o início à audiência, estava assistindo de forma virtual, mas é muito importante a nossa presença aqui, porque essa audiência, como disse o doutor Ives, que cumprimentou pela coragem num momento como esse, essa audiência, ela de fato é algo a ser, ficar registrado e algo a ser celebrado, Júlia, pela capacidade, né, de continuarmos lutando, apesar de tantas dificuldades. E é muito bom que pessoas tão proeminentes como o doutor Ives Gandra Martins, maior jurista vivo, como colocou o deputado Marcel, como falou, o Enio Viterbo e também o doutor André Marcília, né, se dispuseram a vir aqui porque estamos todos no mesmo barco. São guerreiros pela liberdade. Todos aqui, cada um aqui presente, e muitos que não estão aqui presentes hoje, mas que fazem parte dessa luta, somos guerreiros pela liberdade, porque a gente sabe o que a gente enfrenta. Todos aqui temos alvos na nossa cabeça, né, nas nossas costas. Todos somos alvos de perseguição daqueles que não querem nos deixar falar, aqueles que querem calar a direita. E como eu falei ontem na inauguração, no lançamento da sua frente parlamentar, na defesa da liberdade de expressão, sim, nossa frente, né? Você é a titular, é a presidente da frente, teve mais essa grande iniciativa. Como eu disse ontem, não é só impedir de falar. Quando se cerceia a liberdade de expressão, acaba acontecendo como ocorreu nas últimas eleições, de termos um processo eleitoral completamente viciado. E aqui eu não estou falando nem... Eu estou falando de um sistema em que uma parte que concorre ao pleito eleitoral pode falar o que quiser, acusar o outro do que quiser. E tem total liberdade para isso. E a outra parte não pode falar as verdades. É calada quando aponta as verdades. Então, que tipo de sistema eleitoral, que pleito é esse em que os jogadores, digamos assim, têm condições completamente díspares, completamente diferentes e desiguais nessa luta? Então, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Querem calar a direita, querem exterminar a direita, querem tirar a direita da possibilidade de concorrer. Então é isso que está acontecendo, é muito mais grave do que algumas pessoas podem imaginar que seja. É muito mais grave. Querem escolher quem podem ser os atores políticos nessa democracia criativa que nós vivemos. Eu acho que são muitas coisas importantíssimas. Aqui o deputado Marco Feliciano, né, falando que não sabe, né, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer. A gente tem que continuar lutando. Eu sei de uma coisa que eu aprendi
né, que vence a batalha quem luta mais 5 minutos. A gente nunca pode desistir. E esse é um ensinamento de Mao Tse-tung. A gente tem que aprender também com os nossos adversários, com aqueles que pensam diferente de nós, entender as armas que eles usam. Então nós temos que continuar lutando e buscar meios de ação. Hoje, o meio de ação que nós temos, me parece que já não é dentro do parlamento, por enquanto. Até que a gente consiga renovar, né, os quadros do Senado, né, até que a gente consiga ter homens e mulheres de coragem para fazer o que tem que ser feito, para representar o povo que não aguenta mais tanto arbítrio, tanta tirania. Nós temos pessoas presas e pessoas exiladas, longe de suas famílias, que perderam tudo, porque tem homens e mulheres do lado de lá, na outra casa, na Casa Alta, no Senado, que não fazem o que tem que ser feito. Então, nós temos que recorrer a outros meios de ação, buscar meios de ação, porque não existe poder sem meios de ação. E hoje o que nós temos feito, vários de nós, você inclusive, Júlia, nós temos levado para fora do Brasil o que está acontecendo aqui. E eu quero parabenizar aqui o Eduardo Bolsonaro. Eu assisti um vídeo da sua participação no CIPEC da Argentina, acho que foi ontem, aplaudido de pé, sendo assistido, inclusive, pela Patrícia Bullrich, que é a ministra da Justiça, da Segurança Pública da Argentina, que aplaudiu de pé o Eduardo Bolsonaro falando sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, sobre a censura, sobre as perseguições políticas, sobre os presos políticos. E nós estamos todos lutando pela liberdade. E uma das coisas que nós temos feito é levar para fora do Brasil, no Parlamento Europeu, por exemplo. Estivemos lá esse ano no Parlamento Europeu. Conversamos com vários parlamentares que estão sabendo agora o que está acontecendo no Brasil. O Wall Street Journal soltou uma matéria, acho que foi ontem, falando do governo Lula e da miséria que ele está condenando o nosso país. Nós temos falado na Câmara dos Deputados, com senadores americanos, com pessoas influentes, com pessoas próximas ao presidente Donald Trump. Então, eu acredito, sinceramente, que a gente pode ter esperança. A gente pode ter esperança, por mais difícil que esteja, por mais que às vezes não se enxergue uma luz no fim do túnel, porque eu acredito que o cenário político global vai começar a mudar. A esquerda se fortaleceu, se uniu, criou meios de ação para si própria nos últimos, 50 anos ou mais. Bem mais até que 50 anos. E nós estamos começando há muito pouco tempo. E graças aqui a um homem como o professor Olavo, que despertou uma nação. Antes a gente nem sabia que o PSDB, por exemplo, não era esquerda. A gente achava que era a direita que combatia o PT. Mas quando a gente para e vê o que aconteceu com o Lula durante o mensalão, que parecia um zumbi derrotado, que eu olhei e pensei, esse homem nunca mais vai fazer parte da vida política, ele está acabado. Aí vem um Fernando Henrique e fala, deixa sangrar, não tira ele não faz o impeachment, deixa sangrar. Olha aí, né? Essa rede atuando junto, tudo Foro de São Paulo. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui, na América Latina principalmente, é graças ao Foro de São Paulo e os seus partidos, os seus braços, muitas vezes em forma de partido político. Então, não é fácil a nossa vida, não. Tem pessoas que falam assim, o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer nada? Vocês só vão falar? A gente quer pelo menos poder falar, minha gente. A gente não está nem podendo falar mais. Marcel Van Hatten, capitão Cabo Gilberto Silva, sendo também aí indiciados por usarem da tribuna e falarem. Então, nós temos sim que lutar pelas nossas atribuições, pelas nossas prerrogativas, e falar é importantíssimo. Agora, eu vou dizer uma coisa, doutor André Marcília.
na minha compreensão, a fala, ela é uma ferramenta poderosa, mas quando você tem uma democracia, quando as pessoas se constrangem por estar fazendo errado, por estarem se desviando da lei. Agora, quando a gente tem um sistema como esse, que a gente já tem um regime como esse, de ditadura, em que a coisa já está totalmente na cara, desmascarada, assim, revelado, tudo revelado. Vem um ex-ministro supremo aqui, que em 2021, como você falou, Júlia, disse que o Paulo Pimenta, né, não poderia ser indiciado, punido, processado, por conta da imunidade parlamentar, e agora chega aqui e fala que não tem imunidade parlamentar absoluta, nem a vida é um direito absoluto. Então, quando já está tudo desse jeito, a palavra já não surte o efeito que deveria surtir, ela deixa de ser uma arma poderosa. Quando a mídia mascara, esconde tudo que está sendo feito de errado e aplaude ainda os erros, é parceiro, é cúmplice dos erros, das violações, como é que a gente pode fazer? Não tem um que você diga que funcione, porque você fala e sua palavra ela é levada ao vento e acabou. Ela não tem uma consequência jurídica. Então, daí a nossa dificuldade. Nós estamos lutando para falar. O presidente Lira, do plenário, ele afirmou que não vão desrespeitar a nossa imunidade parlamentar, que não vai permitir, que a Câmara dos Deputados não vai permitir. O que foi que aconteceu? O delegado, que é o chefe, o diretor-geral da Polícia Federal, disse que nada vai impedir que a Polícia Federal continue fazendo seu trabalho, avançando, inclusive para cima de deputado que resolver falar o que quiser, o que pensar, expor a sua opinião da tribuna. Então, que força teve a fala do presidente da Câmara? Ele falou, ele usou uma arma poderosa. Só que essas armas, né, essa arma que é a palavra, ela está completamente também já obsoleta diante do regime que a gente vive. Então, eu quero dizer para aquelas pessoas que acham que ninguém está fazendo nada, né, que acham que a gente poderia fazer alguma coisa, nós estamos fazendo tudo que nós podemos. Pode ser pouco, para quem está de fora assistindo, pode ser pouco, mas cada um de nós sabe a luta diária que tem que enfrentar. Cada um de nós sabe, doutor Marcília, e eu tenho certeza que o senhor também enfrenta isso, por ter sido o primeiro advogado desse inquérito do fim do mundo, com prerrogativas desrespeitadas. Então, todos nós sabemos como a gente tem que enfrentar, inclusive, o peso do desânimo, acordar todos os dias, se vestir de fé e de garra para continuar lutando, sem saber exatamente qual vai ser o novo passo do monstro que nós estamos enfrentando. Mas eu quero dizer que iniciativas como essa, elas nos dão mais estímulo, Júlia, para a gente continuar, ainda mais quando você reúne pessoas tão ilustres e pessoas que, embora tão ilustres, são tão simples, né? Como o doutor Ives Gandra, que se dispõe a falar aqui, só não veio pessoalmente, como ele fala, pela idade, pela sua condição de saúde, mas que se dispõe a participar de uma audiência como essa, que a própria Câmara dos Deputados muitas vezes não prestigia, mas nós estamos sendo prestigiados por pessoas valorosas que estão lutando ao nosso lado. E isso precisa ser registrado, Júlia. Isso precisa ser registrado e aplaudido. É por isso que eu aplaudo você pela sua iniciativa e fiz questão de vir pessoalmente, mesmo estando viajando daqui a pouco e estava com uma agenda bastante cheia, mas eu falei, eu não posso me contentar em participar virtualmente, eu preciso ir até lá para mostrar para vocês e para o Brasil que nos assiste a importância de iniciativas como essa e desse momento. Então, quero parabenizar todos os colegas que continuam lutando e cada vez mais nós temos colegas, deputados, senadores que começam a vir para o nosso lado, porque viram que a coisa chegou a um ponto que não dá mais. Como eu falei ontem na frente parlamentar,
um deputado antigo já na casa, que não é bolsonarista, não é como o pessoal nos taxa aí de extrema direita, né? Que sempre se opôs a que a frente parlamentar, a frente parlamentar do agro, tratasse qualquer assunto que não fosse estritamente o agro. Na última reunião da FPA, ele falou da questão da censura e ele falou: temos que lutar pelas nossas prerrogativas, cobrou isso do candidato aí quase que já certo à presidência da casa, e o deputado Hugo Mota, em entrevista, afirmou que não vai permitir que se negociem as nossas atribuições, as nossas prerrogativas. Então vamos continuar lutando e aguardando que dias melhores virão. E virão porque nós não vamos desistir. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada.
Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.